Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, eu não quero assustar vocês. Aliás, os líderes mundiais estão dizendo que o coronavírus, pandemia, uma hora vai acabar. Mas cientistas na Rússia, de vários países, já avisaram que o coronavírus não vai embora. Alguém se lembra da gripe espanhola? 1917, 1918? Como se chama a gripe espanhola? Você acha que a gripe espanhola sumiu, desapareceu? Alguém já escutou falar do H1N1? Pois é, H1N1 não é nada mais que a gripe espanhola. O H1N1 apareceu em 1918. Depois ele se modificou, ele enfraqueceu. Hoje em dia o H1N1 não é o mesmo que em 1918, mas ainda assim é o mesmo vírus que se adaptou, as pessoas criaram imunidade, né, com o tempo. Em 1918 ninguém tinha imunidade contra o H1N1, então matou muita gente, matou 50 milhões de pessoas. Mas depois, com o tempo, o H1N1, as pessoas criaram imunidade e hoje em dia o H1N1, hoje em dia chamamos o H1N1 assim de gripe comum, né? Influenza. Mas o coronavírus é a mesma coisa. Ninguém tem imunidade contra o coronavírus e por isso que o coronavírus está matando mais pessoas. Mas o coronavírus não vai embora. Ele vai se modificar, se adaptar. Talvez ficar pior, talvez ficar menor. A esperança é que ele fique mais suave, que ele se adapta e mata menos gente. Mas ele não vai embora. Os cientistas na Rússia ficaram bem claros que precisam encontrar tratamento, precisam encontrar vacina, igual que existe a vacina contra a gripe. Porque a gripe, todo mundo sabe que todos os anos aparece H1N1 no Brasil e todos os anos precisa ser vacinada. O coronavírus vai ser a mesma coisa. Ele é um vírus respiratório. Ele não vai embora. Ele vai dar uma trégua de 6 meses. Depois vai reaparecer em outros lugares. Uma outra cepa, uma outra mutação. Vai precisar criar outra vacina. E muita gente vai criar imunidade, né? Então isso significa que ele vai ficar menos mortal com o tempo. É assim que acontece. As coisas não desaparecem. Os vírus nunca desaparecem. Uma vez que se instala, não desaparece. Menos o caso da variola. A variola que o mundo conseguia acabar com a variola de verdade. Mas mesmo assim as outras doenças não desapareceram. Até o ebola, que é um vírus muito antigo, o ebola sempre reaparece de vez em quando na África. Ele nunca some de verdade. E não existe vírus que desaparece. Vírus respiratório, ele se modifica, se adapta, pessoa cria vacina, cria imunidade, e depois o vírus, digamos, hoje em dia ninguém tem imunidade contra o coronavírus. Mas daqui a próxima vez que ele aparecer, muita gente já tinha criado imunidade. Então ele vai virar um vírus de gripe comum, mais ou menos. A mortalidade vai ficar menor. E todo mundo sabe disso. Cientistas na Rússia já avisaram. Por enquanto ninguém tem imunidade contra o novo coronavírus. Igual aconteceu com a gripe espanhola. Ninguém tinha imunidade contra a gripe espanhola, contra o H1N1 em 1918. Mas depois, com o tempo, as pessoas começaram a criar imunidade, né? A se adaptar, e o vírus também começou a se adaptar. E hoje em dia a gripe não mata tanta pessoa. Mas ele não desapareceu. O vírus de 1918, o H1N1, é o mesmo vírus, apesar que a humanidade se adaptou com esse vírus. E o novo coronavírus é a mesma coisa. Agora está matando muita gente. Depois de um tempo vai se criar vacina, muita gente vai criar imunidade, e o coronavírus vai se transformar numa coisa comum, uma gripe comum.